Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Hubble. Meu nome é Edu, eu sou da LM Ventures. A LM é a empresa, uma das fundadoras do Hubble e a responsável pela operação do espaço. O Hubble é um hub de fintech, focado em soluções de mercado financeiro. Nós temos dois parceiros corporativos, que é o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Aula Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. Seguindo aqui os eventos que a gente faz, a gente está fazendo eventos semanalmente já fazia pessoalmente, né? Para quem teve a oportunidade de ir lá no Hubble já acompanhou. Acontecia presencialmente, a gente está fazendo online, e a ideia está sendo seguir um tema dentro dos meses, né? E esse mês especificamente a gente está falando de blockchain e de criptomoeda. E o assunto hoje, né, lá os dois primeiros encontros desse mês, a gente primeiro deu um blockchain 101, como é que ele existe, etc. Depois a gente teve um painel junto com a BFintech para falar um pouco sobre criptomoedas e qual é o posicionamento de criptomoedas e até de blockchain também, como é que ele tem sido usado atualmente para resolver alguns problemas. Agora na Covid está sendo usado para alguns temas muito interessantes. E a ideia hoje é, continuando nessa trilha, entrar num papo de como que as grandes empresas estão usando blockchain. Não é só um negócio de cripto, não é só um negócio de startup, tem grandes empresas usando blockchain, é isso que a gente vai falar hoje. E para conversar com a gente está recebendo duas pessoas, o Antônio Hoffert, CEO da Criptonomia e autor do livro Criptonomia dos Primórdios do Dinheiro e Economia Pós-Blockchain, e o Ícaro Avelar, Legal Counsel da RHI Magnesita, para contar um pouco do case que tem hoje na Magnesita, empresa que fica aqui em BH. Então, senhores, eu vou pedir para vocês se apresentarem primeiro. Ícaro, por favor, se apresente aí para o povo saber quem que você é, o que você faz. Pessoal, boa noite. Meu nome é Ícaro. Eu sou advogado, sou legal counsel lá na RHI Magnesita. Trabalho com a organização societária do grupo na América do Sul e com os contratos de inovação. A empresa, desde meados de 2018, vem focando bastante em inovação, em digitalização de processos, em atribuir mais grau de tecnologia nos processos administrativos e nos processos operacionais. O processo operacional de produção de material refratário, ele não tem tanta tecnologia como produção de carro, por exemplo. Ele é um processo não tão tecnológico assim. E como diferencial competitivo, nós estamos implementando tecnologia no processo de produção. E nessa implementação de tecnologia nos processos, análise desses contratos de implementações de tecnologia, eu sou responsável pela análise deles por parte do time jurídico. Muito legal. Seja bem-vindo e obrigado pelo tempo e pela oportunidade de estar falando com a gente. Valeu, eu que agradeço o convite. Antônio, doutor, por favor, se apresente aí para o pessoal. Pessoal, boa noite. Quero agradecer o Edu, o pessoal da organização da LM Ventures, do banco, do BMG, os patrocinadores, pela oportunidade de estar conversando nessa noite aqui sobre blockchain. É um tema que eu sou apaixonado, né? Eu sou um economista aqui de Minas Gerais. Eu tinha carreira como economista tradicional até conhecer esse mundo cripto, né? Conheci o Bitcoin durante a faculdade e quando ele tinha mais ou menos uns $4, e para mim não fazia sentido o dinheiro mágico da internet não valer zero, né? E por que ele vale alguma coisa? Fiquei instigado com isso. Depois conheci esse mercado, comecei a me interessar e me apaixonar pela tecnologia, pelo impacto que isso gera nas organizações. Em 2014, abri a minha primeira startup nesse ramo. A gente foi investido ali no Chile, Estados Unidos, pelo governo brasileiro também, via Seed. Cheguei a dar algumas palestras internacionais sobre o tema. As que eu mais gosto de citar são uma no MIT, a outra para os governantes de Dubai, num projeto de Smart Cities, que eles estavam tentando implementar a blockchain. E hoje eu toco uma fábrica de software junto com meu sócio, que é um cara brilhante, o Gleison, que eu conheci no mestrado do Cefet, aqui em BH, e nós implementamos soluções corporativas baseadas em blockchain, né?
Então, a gente faz uma transformação digital e a nossa principal especialidade e foco é a tecnologia blockchain. Muito legal. Cara, que bom. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. É um prazer receber você aqui. Bom, pessoal, acho que vamos lá, né? O Antônio e o Ícaro têm um case de sucesso de aplicação de blockchain, RHI Magnesita junto com criptonomia. E para começar, para a gente falar um pouco disso, Ícaro, eu queria te chamar para conversa e queria que você contasse qual era o problema, né? Qual era a dor, onde era a dor, o que ela impactava no negócio. Para vocês, antes de entrar no blockchain, me explica aí para o pessoal aqui qual era o problema que você estava tentando resolver. Bom, eu estudo blockchain desde 2017. Então, a gente está tentando resolver um problema específico, mas do ponto de vista da aplicação, a aplicação tem capacidade de resolver vários outros problemas e problemas mais complexos. Lá na empresa, a gente resolveu iniciar a aplicação em uma situação operacional. Então, tem zero de uso de criptomoeda. O objetivo não é operar criptomoedas. A gente está desenvolvendo um smart contract que vai ser aplicado em um processo comercial da empresa. O que acontece? Hoje, o negócio, apesar de ter pouca tecnologia, não ter tanta tecnologia embarcada na produção, o negócio em si é bastante engenhoso. Hoje em dia, quase ninguém compra material refratário. Só tijolo ou só massa refratária, não é assim que o negócio gira. Uma parte considerável dos nossos contratos é chamado de contrato por performance. Ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, a RHI Magnesita produz material refratário. O que é o material refratário? São tijolos ou massas refratárias que suportam uma grande quantidade de calor. Então, quando a gente vê aquelas churrasqueiras de tijolinho aparente, aquilo ali é um tipo de tijolo refratário. Travessa que vai ao forno é um tipo de material refratário. A RHI Magnesita produz material refratário para a siderurgia. Então, é um material que faz revestimento em alto forno, por exemplo, em panelas de siderurgia. São equipamentos que precisam suportar uma temperatura muito alta. Aí, como que uma parte considerável dos nossos contratos funciona hoje em dia? Uma empresa siderúrgica tem lá o equipamento dela funcionando, tem um alto forno funcionando. E aí, esse alto forno produz lá 1.000 toneladas de aço por semana. Quando o cliente vai comprar um material da RHI Magnesita, resumidamente simplificando, ele compra da seguinte maneira. A gente fala o seguinte: olha, cliente, o seu alto forno produz 1 tonelada aí por semana. Se você aplicar o meu material da forma como eu te falar para você aplicar, o seu alto forno vai produzir pelo menos, vamos supor, 1.350 toneladas por semana. E aí eu vou ser pago de acordo com a sua performance. Ou seja, quanto mais produto final o seu alto forno produzir, mais eu ganho. Então, se superar mais ainda de 1.350, tem um bônus. Se ficar abaixo, tem uma redução no contrato. Então, é uma performance. A gente a gente recebe por performance. Isso é muito bom porque tanto para a gente quanto para o cliente. Porque o nosso cliente final, a gente está assumindo um risco, uma parte do risco operacional do cliente. No resultado de vocês, né? A gente está apostando no nosso resultado, comprando uma parte do risco operacional do cliente. E o cliente, por outro lado, como tem um fornecedor que vai ganhar de acordo com o tanto que ele produzir, ele sabe que o fornecedor vai fazer com que ele produza o máximo possível. Então, tem compromisso com qualidade, com entrega, com prazos, com locais de entrega, transporte, armazenamento adequado, uma série de benefícios. É um tipo de contrato ganha-ganha, as duas partes saem ganhando. Só que ele tem uma complexidade para chegar no número final de quanto que a gente iria receber, bastante grande. Porque quando o cliente fala assim, o meu alto forno produz 1 tonelada. Eu viro para ele e falo assim, olha, aplica o meu material que você vai produzir 1 tonelada 350. Aí no final do período de produção lá, vamos supor, no final da semana, vai medir e o cliente apresenta o número dele, nós apresentamos o nosso número e é feita uma conciliação. E com alguma frequência, o número não é exato, porque são muitas variáveis que influenciam o tipo de material que está ali dentro,
por quanto tempo que o alto-forno ficou em determinadas temperaturas, quantidade de material que foi colocado dentro do alto-forno, composição química do material que foi lá para dentro, quantidade e tipo de combustível que foi usado no alto-forno. São muitas variáveis que influenciam. Isso é muito complexo. E isso acontece com todos os clientes de vocês? Com a maioria. Hoje, certo. Beleza. Ao final, na hora de receber, tem que bater esses dois dados. Vocês têm um número, o cara tem um número, vamos chegar num consenso. Exatamente. Então... E aí, na hora de bater os dois dados, costuma não ser simples, porque o cliente apresenta um número e a gente apresenta o outro. E o cliente constrói o número do jeito dele e nós construímos o número do nosso jeito. E aí é difícil chegar numa conciliação de fato quanto que teve. E existem problemas complexos que causam essa diferença e existem problemas simples. Então, como que acontece a construção do número? Uma pessoa, um funcionário nosso, fica lá na planta do cliente e faz uma medição ali periódica de como é que está o desempenho do equipamento. O cliente do lado dele faz a mesma coisa. Ele tem os dados dele, ele entrega os dados para o nosso funcionário. Fala, a produção foi essa, foi esse item, esse número, essa variável, essas variáveis foram essas e esses resultados. E chegava na hora, dava diferença. Sempre dá diferença, porque são muitas variáveis e são muitas casas decimais. Inclusive, uma coisa que eu nem sabia, foi interessante do processo de construção desse smart contract. Foi inclusive o Antônio que me falou, acho que são 16 ou 18 casas decimais, não sei, que influenciam no resultado final. E aí, para chegar... Essa forma de modelo de negócio é um negócio de vocês que tinha desde que o mundo é mundo, assim. Tem muitos anos já que usa esse contrato. Muitos anos. Beleza. Eu não sei exatamente. Não é a forma original. A empresa começou com compra e venda no e cru de material refratário, mas tem muito tempo já. Eu diria que fácil, tem mais de 15 anos que já usa contrato por performance. Beleza. Então tinha esse problemaço aí com todos os caras, tinha que bater esses números. Era essa a dor. Exatamente. Aí a gente tem times para ficar conferindo o número, o cliente também tem times para ficar conferindo. A dor era essa, chegar no número final da medição. E aí eu vi que tinha essa complexidade, e aí eu apresentei, eu sei que blockchain é um bom resolutor para essa situação. A blockchain não resolve tudo, mas aquilo que ela resolve, ela é o melhor, até hoje, pelo menos, é a melhor para aquilo que ela se propõe resolver. E aí apresentei a ideia primeiro para o nosso diretor-presidente das Américas, ele gostou bastante, a gente desenhou... Só dando um passo para trás, assim. Então, você tinha esses problemas, e aí eu queria até chamar o Antônio para conversa. Você entendia de blockchain até pelo fato de fazer parte do grupo Blockchain BH. E foi aí que veio o Antônio junto do negócio. Exatamente. Eu comecei a estudar blockchain em 2017, e aí eu participava como ouvinte só nos encontros da Blockchain BH, só que eu gostei muito do tema, entrei para a equipe, para o grupo de estudos, e aí um dia eu fui assistir uma palestra do Antônio, achei que ele tinha muito potencial, porque nessa história de desenvolvimento de blockchain tem muita gente que fala muito, inclusive nós na RH e Magnesita, um dos motivos pelos quais eu entrei no projeto é porque a empresa tinha acreditado numa outra promessa de blockchain, e aí quase que deu muito errado. E aí eu vi que o Antônio tinha potencial, ele foi se envolvendo com o grupo Blockchain BH e acabou entrando para dentro do grupo também. E aí quando surgiu a oportunidade na empresa de desenvolver, aí eu já conhecia ele, já sabia de outros projetos que ele tinha patrocinado e se envolvido, e sabia que ele ia ter condição de fazer o que a gente precisa. Boa. Eu estou olhando aqui, acho que o Antônio caiu da ligação. Cássio, se você puder dar uma ligadinha para ele, eu agradeço. Mas a gente vai tocando aqui, brother. Ver se ele entra aí, que ele estava com uma dificuldadezinha. Bom, então beleza, a gente conseguiu entender qual era o problema. Vocês ganham grana na performance, toda vez depende do que o cara produzir, no fim do mês tem que bater esses dois números, vocês com o do cara. Esse negócio nunca batia na vírgula, sempre era um problema com a grandíssima maioria de clientes de vocês, e é um problema que já existe há pelo menos uma década. Tá bom. Então, a gente conseguiu contextualizar o problema. Em algumas situações,
Em algumas situações, a discrepância chegou a ser financeiramente pesada. Chegou a ser financeiramente pesada a discrepância. Perfeito. Então, vamos lá. Você e o Antônio se conheciam do grupo de Blockchain BH, acabaram se conhecendo e imediatamente teve essa ideia de usar blockchain para resolver esse problema. Enquanto o Antônio está voltando, queria que você contasse um pouquinho o que foi que vocês pensaram e como é que se iniciou o desenho dessa solução. A ideia inicial que eu tive, o desenho era o seguinte: a gente ia fazer palestras dentro da empresa com os gerentes de todas as áreas para apresentar a blockchain, o que é, por que é, como que funciona, apresentar alguns cases globais aí de aplicação de blockchain, situações que já foram resolvidas, para que os gerentes entendessem o funcionamento da tecnologia e descobrissem internamente em cada um dos setores o que seria possível melhorar ou resolver com essa aí chegou a ser desenvolvido, a gente ia montar palestras a respeito disso, fazer o workshop, e aí os problemas mais relevantes apresentados pelos gerentes, eles mesmos iriam decidir qual dos problemas que seria testado primeiro. Só que a empresa passou por uma série de reorganizações, alterações de setores, alterações de gerentes, mudança de pessoas do setor, e aí a alta direção viu que não ia dar muito certo, porque ia tomar tempo demais. Blockchain é uma coisa muito abstrata, muito, muito, muito abstrata. Todos os dias eu vejo alguma coisa, alguma aplicação que alguém fez que nem passava pela minha cabeça que era possível fazer. Então, certamente, com alguns encontros com os gerentes, eles não iam ter capacidade de acertar um problema eficiente. E aí o assunto ficou um pouco morno, e aí um dos nossos gerentes comerciais, o nosso diretor comercial para o Chile, ele participou de uma palestra onde uma pessoa falava sobre blockchain, ele gostou muito da ideia e veio conversar comigo. Aí, quando ele veio conversar comigo, ele perguntou, eles já tinham ouvido falar da ideia que eu tinha dado lá dentro, mas não sabia detalhes. Aí ele veio conversar comigo, o nosso diretor comercial para a América do Sul também veio conversar comigo nessa mesma oportunidade, ele tem um pouco de noção teórica assim, de blockchain, e aí eles tinham esse problema específico da medição de contratos por performance. Entendi. E aí eles propuseram que a gente iniciasse a cobaia com essa forma, isso. Entendi. E aí o início se deu nos contratos performance, porque as pessoas dentro da companhia que se interessaram a princípio pela ideia já tinham um problema. Então, pulou aquelas etapas de apresentação de blockchain para todo mundo na empresa e tal, e já caiu direto no problema já existente. Antônio, deixa eu te trazer para a conversa, cara. O Ícaro deu uma contextualizada boa de como é que era o problema, que é esse problema da medições aí com a área comercial. Vocês conheceram dentro do grupo de Blockchain BH. Eu queria saber do teu lado, assim, quando nas primeiras conversas que vocês tiveram, quando o Ícaro explicou a ideia, o problema, o que você pensou em fazer, o que veio na tua cabeça, como é que vocês começaram a pensar na solução usando smart contracts? Legal, Edu. Vocês me ouvem bem? Super. Sim. Beleza. Assim, eu queria deixar o debate mais abrangente, porque geralmente blockchain não está na pauta de muitas empresas quando você fala sobre inovação, né? Perfeito. Mas hoje já é uma tecnologia imprescindível para qualquer indústria que está preocupada com essa metodologia, indústria 4.0, né, de incluir aqui no seu radar de tecnologias a se estudar, né? Então, eu sempre fui um convertido, né, nessa fé que a blockchain é uma coisa que veio com as criptomoedas, mas que não tem ali a relação hoje só disso, né? Não é a única aplicação. Então, assim, para mim já é uma coisa completamente natural hoje aplicar a blockchain em vários processos. No caso específico da RH Magnesita,
A primeira conversa foi diretamente com o diretor comercial aqui da América Latina e com o CEO da empresa, né? Eu acho que na primeira vez eu entreguei o livro para eles, que é esse daqui, Criptonomia, dos primórdios do dinheiro até a economia pós-blockchain, né? E as 7 regras de negócio que o blockchain veio para transformar. Eu acho que deu um tempo para o pessoal ler o livro, porque eles me ligaram depois de alguns meses. E a gente está precisando disso aqui mesmo. E nós evoluímos, porque o blockchain, a gente está, quem é do mercado ouve isso com frequência, né? Não é bala de prata, ela resolve problemas bem específicos, mas ela resolve esses problemas de forma muito competente. É cirúrgico e é definitivo, né? E o que a RH Magnesita tem com os seus fornecedores nesse contexto é um problema de confiança, é um problema de consenso. Perfeito. E esse tipo de natureza é a mais próspera possível para a tecnologia. E a partir daí, as pessoas que estão na frente, né, desse processo lá dentro da RH Magnesita são executivos brilhantes e todo mundo entendeu a proposta de valor. A coisa correu muito bem. O status quo assim é sempre de expansão, vamos acelerar, vamos colocar em outros equipamentos, expandir o escopo do projeto. Foi muito bem recebido nesse sentido. Então, eu confesso que eu tive essa sorte de relacionar com pessoas que têm visão, né? Porque... E só te interrompendo rapidinho, cara, acho que foi bem isso que nós três, né, e a Cássia conversando antes do evento, é o tipo de solução ou de inovação que só sai realmente se for comprado desde lá de cima, né? Então teve uma compra desde os diretores, os caras acreditaram, botaram o negócio para rodar, que assim, como você falou, não é bala de prata, a gente pode até no fim falar sobre para que serve, não serve para tudo, e é uma mudança, acho que, cultural muito grande dentro de uma corporação, né? Porque como vocês fizeram, vocês dois construíram, teve mais gente, mas de mudar a forma como uma empresa fatura, quase. Então, realmente foi comprado lá de cima e se não tivesse sido, provavelmente não tinha saído, correto? Exatamente, Edu, exatamente. E assim, o blockchain ele resolve quando o problema existe, né? 99% das vezes que se faz uma medição, se tem um consenso e está tudo bem. Mas naquele 0,1% ali, quando o problema acontece, é ali que a conta fecha, entendeu? E um sistema em blockchain se paga num múltiplo de vezes quando acontece a bomba, né? Perfeito. E qual que é o grande ganho, né? Não é uma transformação digital tradicional, é um pouco diferente, porque a gente não só digitalizou os contratos, né? Mas a gente levou o contrato inteligente para a esfera do descentralizado. E qual que é a diferença de digitalizado para descentralizado? É importante sentir, né, isso. A diferença é que o sistema não fica em posse e nem passível de alteração por nenhuma das organizações. Então, quando você tem esse compromisso com os seus dados, esse compromisso com o seu processo, e não pode adulterar o bel prazer alguma coisa, sabe que também que a outra parte não pode, você constrói a confiança. Então, eu vou trazer um problema assim, característico de contratos de performance. Que não tem a ver, né, com o case diretamente, mas que se aplica em contratos de performance em geral. Quando acontece alguma coisa muito ruim, geralmente um formulário, um documento, ele pode ser adulterado, ele some, ele não está ali para demonstrar o responsável. E isso é padrão. Imagina que um sistema descentralizado, você não pode alterar as informações que foram colocadas lá. Então, você deu garantia institucional, você criou um mini ordenamento jurídico ali para a base legal, para as empresas se relacionarem de uma forma transparente. E uma vez que esse consenso foi estabelecido, isso aí foi apontado pelos executivos da RH Magnesita como um problema, que às vezes as coisas acumulavam por anos, às vezes por décadas, porque iam sendo resolvidas de maneira subjetiva, com algum tipo de relação mesmo, envolvendo pessoas, aquelas pessoas chaves, etc.
E quando você tem um consenso, né, um mecanismo de consenso periódico, você resolve aquele problema ali e não precisa voltar nunca mais para discutir, porque as variáveis técnicas estão imputadas no sistema, as variáveis comerciais estão ali, e você criou uma base justa, que ambas as instituições concordam. Então, é um ganho de processo, de metodologia, de sistematização, que por si só é uma forma muito elegante de gerar eficiência. Sem falar que, claro, isso substitui trabalho, porque às vezes alguém que vai ficar batendo número, fazendo planilha de Excel, conferindo contrato, essa pessoa pode se destinar para coisas mais analíticas, enquanto aquele trabalho de repetição, de cálculo, de troca de e-mails ali já está sendo executado pelo contrato inteligente. Eu não sei até que parte vocês comentaram, eu caí um pouco. Mas, eu queria entrar na parte bem da solução, trazer o Ícaro para a conversa mesmo, então a gente entendeu o problema, mas assim, o que vocês fizeram, o que o produto faz, o que está rodando em cima de blockchain, dos dois lados aí, queria que vocês falassem um pouquinho. Depois a gente fala dos resultados, o que conseguiu atingir, mas primeiro a solução em si, o que é? Bom, primeiro de tudo, a solução ela foi uma ideia nossa, RH Magnesita, mas a construção está sendo em conjunto. Tem um cliente nosso que comprou a ideia, ele entendeu que resolver esse problema de medição é importante, porque ele também já teve outras situações complexas envolvendo medições com vários outros tipos de fornecedores. Esse nosso cliente também tentou implementar uma solução em blockchain com uma outra empresa fornecendo e também não deu certo. Porque aquilo que eu falei logo no início, tem muita gente que fala muito a respeito de blockchain, mas poucas pessoas têm capacidade de fato fazer. Então esse MVP, ele é uma alteração muito profunda na forma de fazer a medição dos contratos por performance. Esse cliente entendeu essa alteração. É interessante porque quando você trata de duas companhias globais e por consequência com vários setores diferentes, a implementação de qualquer novidade é complexa. Né? Então, assim, lá na RH Magnesita, por exemplo, tem como o negócio ser fácil. Lá na RH Magnesita, por exemplo, a gente patrocina 2 hubs de inovação, o Mining Hub e o FIENG Lab. E em Viena nós temos um hub próprio da RH Magnesita. Os nossos clientes, alguns patrocinam também os mesmos hubs em comum que a gente, alguns têm hubs próprios. Só que quando uma solução profunda dessa surge, as pessoas não entendem direito, e aí você tem que passar muito tempo explicando, você tem que voltar várias vezes para explicar para as pessoas. Então, você tem que ter um grau de maturidade de saber que vai existir essas dificuldades. Eu enxerguei a solução muito cedo, sei do resultado, sei o que ela pode trazer a curto, médio e longo prazo, e eu não vejo a hora da implementação de longo prazo surgir, mas eu sei que isso não vai acontecer rápido, e se o meu fornecedor quiser fazer isso acontecer rápido, nem o curto prazo não vai acontecer. Perfeito. Então, pessoas com algum grau de razoabilidade envolvida na implementação desse tipo de projeto. Entendido. E como é que é a solução, cara? O que faz o produto? Acho que eu quero entender. O produto, ele faz o seguinte, nós pegamos algumas variáveis específicas que influenciam bastante no processo de faturamento de um contrato de performance. Essas variáveis, elas passaram a ser construídas em conjunto. Porque quando o cliente fazia o cálculo dele e chegava num número, e eu fazia o meu cálculo e chegava em um número, na hora que a gente sentava para conversar, nenhuma das duas partes abria 100% do cálculo. Isso, quando dava os problemas mais complexos, né, a abertura 100% do cálculo não acontecia. Porque você abre segredo de negócio, você coloca, às vezes, algumas pessoas em situações constrangedoras. Porque, por exemplo, o pessoal operacional, vamos supor assim, do cliente, faz um pedido, por exemplo, eu quero produzir esse mês
100 toneladas de ferro-gusa, vamos supor. E aí o cara aí chega no final do mês e fala assim, ó, não deu 100 não, deu 96. Certo. Aí a gente pede os dados de produção, nem sempre os clientes ficam confortáveis em abrir tudo, porque ele não colocou só ferro-gusa ali dentro do nosso material, do forno com o nosso material refratário. Porque o mercado de siderurgia é assim que funciona. A pessoa tem uma previsão de fazer ferro-gusa, mas de repente a indústria da linha branca teve uma explosão de demanda e ele recebe um pedido imenso de fabricar alumínio. Ele não vai desmontar o alto forno dele para fazer alumínio no material refratário específico. Aí a gente sabe que isso acontece. Eu acho que a gente poderia falar da solução em si, dos níveis de consenso, da arbitragem. Vamos lá. Isso é interessante para qualquer contrato de performance, né? Sim. Perfeito. Você quer comentar sobre isso? Pode iniciar. Essa foi praticamente a sua obra de arte lá dentro na arquitetura do. Me explica aí, Antônio. Porque, assim, às vezes, siderurgia é uma coisa complexa, mas quando a gente fala de contratos de performance, tem muitas empresas que atuam sobre contratos. Exemplo, a própria indústria de transporte aéreo, hoje em dia a turbina não é da TAM ou da Azul, por exemplo. A turbina é da GE e é um contrato de performance. Perfeito. Para exemplificar o tanto que isso é vivo, né, na economia real. Mas, por exemplo, o Smart Bricks, que é essa solução baseada em contrato inteligente, ela é um mecanismo de consenso. Então, tem um primeiro nível, que é o nível técnico. Então, tanto o técnico de uma empresa quanto o nível técnico da outra empresa, eles entram em consenso. E o consenso é o seguinte, ele sempre vai ser atingido, mesmo que os dois discordem. E aí eu vou explicar por quê. Existem, então, 3 classes de usuários, os técnicos, os comerciais e um árbitro. Tá? Então, primeiro, os 2 técnicos entram em consenso. 2, como é um número par, né, pode ter um empate, e aí tem que entrar o árbitro, ele pode ser chamado para desempatar isso, e o árbitro pode ser uma consultoria externa, ou podem ser um grupo de executivos de ambas as empresas. Tá? O importante é que ambas tenham a mesma voz. E aí pronto, uma vez que o consenso técnico é atingido, a gente chega no nível de consenso comercial, que aí são variáveis, por exemplo, relacionadas com o comercial mesmo, né? Faturamento, produção, etc. Nesse nível, a gente também tem o árbitro para auxiliar num eventual desempate, se acontecer alguma coisa. Só que olha que interessante, todas as evidências do processo, todos os documentos, os contratos, notas, etc., podem ser anexados nesse mecanismo de consenso, ficar gravado, ter a sua referência criptográfica, né, gravada na blockchain, e também as ações dos participantes são gravadas na blockchain. Então, cada participante tem a sua chave privada, que é o seu identificador único, lá no seu dispositivo, e vamos supor que o técnico de uma das empresas fez uma medição, vai estar para todos sempre ali, explícito, transparente, que ele fez aquela medição, e o outro técnico aprovou ou reprovou, por exemplo, e o consenso das empresas foi formado. Certo, só para entender então. Durante o processo, antes de chegar na hora da medição, ambos os lados vão se conversando ou se entendendo dentro do produto, do nível técnico e do nível comercial, e tudo, como vocês falaram, né, que é o ponto acho que principal do blockchain, fica registrado e não tem como ser apagado, hackeado, falsificado, etc. Durante todo o processo, eles vão conversando e jogando as informações lá dentro, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Então, é uma automação técnica, uma automação comercial e uma automação jurídica também, porque já tem uma casa arbitral. Fica tudo ali dentro. Que é completamente legítima para resolver qualquer disputa, de uma forma muito mais rápida e barata do que a justiça tradicional, eventualmente, né? Perfeito. E esse sentido, é o primeiro grau de descentralização que a gente propôs, tá, para a Argamma Gnesita. São 3. O primeiro, então, é a gravação dessas informações na blockchain. O segundo é a descentralização das regras de negócio. A gente foi até esse ponto. O que eu falo com descentralização de regras de negócio? Imagina que as 2 organizações estão consensadas e elas imputaram as variáveis na blockchain, né? Agora imagina que tem um contrato inteligente lá, deployado na blockchain, que vai receber essas variáveis e ele vai fazer a conta de pagamento exato de uma para outra. Legal.
Então, assim, não só automatiza o técnico, o comercial, o jurídico ali daquela relação, como o financeiro, o cálculo financeiro, né? Esse é o segundo nível. E o terceiro nível, que a gente está ambicionando aí para um futuro, né? Seria a automação do pagamento em si, porque a blockchain é uma excelente... No momento que ela já fizesse o cálculo, já dissesse quanto foi, ela mesmo já paga. E assim, você imagina, né? São grandiosas instituições, a gente está conversando aí com pessoas assim, cabeça branca de 50 anos de carreira de engenharia pesada, né? Pessoas assim com altissimamente técnicas, voltadas para a lead ali do dia a dia, e a blockchain tem que entrar aos poucos. É por isso que a gente fez a primeira fase, a segunda fase, e, eventualmente, quando a gente tiver essa confiança, o processo estiver evoluído, a gente, inclusive, vai partir, ou existe a possibilidade de partir para uma automatização completa, onde uma stablecoin, por exemplo, eu não sei se os meus predecessores já comentaram o que é uma stablecoin, né? Para fazer pagamento de real em real, por exemplo, de uma instituição para outra, de forma completamente autônoma. Então... Perfeito. Então, só recapitulando aqui para a gente entrar nos resultados que isso teve. A RH Magnesita tinha um problema, que era a medição desses contratos, ela trabalha com performance. Se chegaram à conclusão que usar blockchain funcionaria usando contratos inteligentes. O produto em si funciona durante todo o processo, desde a parte técnica e na comercial. Ambas as empresas vão se entendendo ali, cada um dá o seu lado, e chega-se num consenso já desde o início do processo. Ao final desse consenso, o próprio software, o próprio produto, calcula quanto é que tem que ser pago e já está tudo certinho, não tem muito o que discutir, é aquele valor ali. E não tem como ter falsificação, não tem como uma empresa tentar enrolar uma outra, fica um processo completamente transparente. É isso? É exatamente isso. Você já pode vender o Smart Bricks aí, ó. Foi excelente. Exatamente. Que animal. Antes de eu entrar no... É importante... Pode falar aí. É importante essa questão do segundo passo, né? Essa segunda onda da descentralização, que a gente apresentou essa ideia para outros clientes, outros clientes se interessaram, sim, inclusive fora do Brasil. E aí um dos clientes, inclusive, relatou uma situação que eu não sabia que existia. Alguns anos atrás, esse cliente teve um problema em um contrato de performance em que ele pagou a mais. Certo. E aí, ele descobriu que ele pagou a mais porque esse cliente faz checagens por amostragens do passado. E aí, uma dessas amostragens pegou uma situação em que havia sido pago a mais. E aí, a princípio, a pessoa no cliente que descobriu isso, que tinha pagado a mais, refez os cálculos várias vezes, tomou todo o cuidado possível para ter certeza absoluta que tinha sido refeito a mais. E aí, quando a situação foi apresentada, demorou para entender que tinha sido pago a mais, porque você via as notas fiscais, você via os pedidos, você via o contrato, você via os resultados da operação, estava tudo certo. Não é que tinha sido pago a mais, tinha sido pago aquilo que era de fato para ter sido pago. Só que esses contratos, eles envolvem uma quantidade de variáveis e de documentos tão grandes que até a gente conseguir enxergar que realmente o cliente tinha pagado a mais, foram aí bons anos de conversa. As relações comerciais no alto nível do mercado refratário são muito boas. Então, não teve estresse, não tem processo judicial, não tem essas coisas. Perfeito. Aí a gente, como a relação com o cliente é muito próxima, sempre que o cliente vem com alguma situação, a gente realmente tenta entender de fato. E aí essa pessoa relatou para a gente na reunião que, se não me engano, acho que foram uns 2 anos até conseguir entender que realmente tinha sido pago a mais, porque algumas variáveis foram misturadas, algumas notas foram misturadas na hora de passar os números e tal. Então, assim, essa segunda grau de descentralização já mata esse tipo de possibilidade por completo. A gente, e ainda tem o seguinte, a gente está começando a implementar o software agora, 2020. Essa situação, se não me engano, isso aconteceu lá em 2014 ou 2013. Entendi. Ou seja, de 2014 até 2020, pode ser que isso tenha acontecido de novo e a gente não sabe.
E se tiver acontecido de novo, a gente não vai ficar, a probabilidade da gente não ficar sabendo é muito grande. E para resolver é pior ainda. A partir de 2020, isso já não vai acontecer, porque a regra de negócio está automatizada. Só vai entrar para dentro da medição aquilo que o contrato recebeu como ordem para ser medido. E a solução que o Antônio desenvolveu é muito eficiente, porque ela ainda tem uns alertas de desvio de média. Então, quando algum dado é imputado e o input do dado é diferente da média e o resultado do cálculo é muito diferente da média, a solução avisa. Olha, você está imputando esse dado aqui, mas no período passado foi esse. Você está desviando tanto por cento da média. Você tem certeza que é isso mesmo que você está fazendo? Entendi. Aí quando a pessoa vai lá e fala, não, eu tenho certeza que é isso mesmo. Todos os outros usuários ali da rede, os técnicos, os comerciais e os árbitros, vão ver que aquela pessoa falou que é isso mesmo. Aí aqui, Perfeito. A gente não vai ter certeza absoluta que a pessoa de fato conferiu. Mas a gente vai ter certeza absoluta que a pessoa disse para todo mundo que conferiu. E a pessoa sabe que todo mundo vai ver que ela disse que conferiu. Então, essa situação, por exemplo, de notas que foram misturadas nesse cliente específico, que acabou que ele pagou por material e ferramentas e não era para ter sido pago por ferramentas, pode ter sido uma situação dessa. Alguém no final do expediente, cansado, porque precisa ir embora depressa, porque tem que pegar um filho na escola, ou o ônibus vai passar, olhou umas 2, 3 notas, é esse arquivo aqui mesmo, mandou tudo, e aí nesse meio, cara, foi uns 3 anos aí até... E aí, eu queria entrar no... Perfeito. Eu queria entrar nos resultados que esse negócio trouxe, que vocês estão implementando, mas eu queria falar de resultados e de próximos passos, assim, já falaram de uma possível stablecoin, mas próximo passo. Mas entrando no resultado, só lembrando, tá, pessoal, quem estiver assistindo, se vocês quiserem mandando pergunta aqui no chat, podem mandar, finalzinho a gente sempre responde a grande maioria, tá? Então só mandar aqui no chat que com o tempo a gente faz. Bom, os dois, né, Antônio e Ícaro, qual foi o resultado da aplicação desse negócio? O que isso trouxe de positivo? Obviamente, acho que com relação comercial, provavelmente melhorou bastante, né? Apesar de você falar que sido boa, porque você traz uma transparência e uma segurança para o teu cliente que ele não tinha antes. Mas, assim, qual foram os resultados da implementação desse produto de blockchain na RHI Magnesita? O primeiro resultado, a ferramenta ainda não está 100% operacional. A gente está fazendo os testes da medição técnica. A parte lógica da medição comercial, acho que vai ser entregue dia 26, agora desse mês. Só uma adendo. Ela está 100% operacional, mas não está em produção. Perfeito. Não foram instanciados nos servidores da RHI Magnesita, por exemplo, mas ela já está operacional. Perfeito. E o que vocês já perceberam mesmo nessa operação? O primeiro impacto foi psicológico. Porque como que a gente abordou o nosso cliente? A gente falou assim, olha, cliente, nós temos esse problema aqui. A consequência desse problema para a gente é essa, e a consequência desse problema para vocês é essa. A gente vem tentando resolver e na hora de chegar para conversar os números, quando dá alguma complexidade, essa complexidade se estende por muitos meses e isso custa tanto aqui para a gente. A gente apresentou uma solução. A solução nós vamos jogar para dentro de uma blockchain a construção dos números de medição desde o início. Então, nós vamos ter certeza absoluta, ou quase certeza absoluta, de que você não vai me pagar mais. E nós vamos ter quase certeza absoluta de que eu não vou receber a menos. Ok? Perfeito. O primeiro impacto disso foi psicológico. Porque o cliente pensa assim, por que o meu fornecedor quer me dar a garantia de que ele não vai receber além daquilo que ele me prestou de serviço? Certo. Porque existe uma mentalidade muito forte na América do Sul de que o fornecedor de qualquer coisa quer ganhar o máximo possível fornecendo o mínimo possível. Então, quando tem uma chance do fornecedor ganhar mais, ele vai usar essa chance do fornecedor ganhar. Perfeito. E essa proposta, quando a gente levou ela para o mercado, né, para alguns clientes, a primeira coisa, os clientes enxergaram como eu estou matando a minha possibilidade de receber a mais. Eu não quero receber a mais, eu quero receber só o que é honesto, o que é contratado. Isso aí foi um impacto não mensurável,
Perfeito. Mas para as pessoas que trabalham nos setores de contas a pagar, contas a receber, setores de compras dos clientes, foi muito bem visto. Perfeito, e aí foi o primeiro. o nosso primeiro cliente... Foi uma situação tão inusitada para a gente, assim, na RH Magnesita. Até para mim, eu sabia do benefício, eu acredito que os clientes, com o passar do tempo, uns mais rápido que outros vão entender. Mas esse primeiro POC que a gente fez, esse cliente que aceitou entrar, ele gostou tanto da ideia que ele quis dividir o custo. A gente apresentou a ideia falando assim, olha, pode deixar que eu vou custear tudo isso aqui que vai funcionar. E esse cliente falou assim, não, eu gostei desse negócio aí, eu quero dividir o custo com você. Aí a gente ficou assim, mas o que é isso? Como assim? Certo, essa relação com os clientes melhorou, mas e no dia a dia, assim, de eficiência? O que vocês estão vendo? Antônio, deixa eu trazer você para a conversa. Beleza. Eu queria só apontar que duas coisas, tá? Antes de falar de resultado. Esse sistema que a criptonomia desenvolveu, para a gente colocar as coisas em perspectiva, provavelmente vai ser o maior case de blockchain para a indústria da América Latina. E a gente não está falando de Microsoft, a gente não está falando de IBM, a gente está falando de uma startup, né, que desenvolveu junto com gigantes aí da indústria. Perfeito. E isso é muito relevante porque a primeira coisa, né, de resultado, igual o Icaro falou, não é... O que é essa parte psicológica? Eu queria trazer uma experiência que eu tive com um aluno meu. Eu dou uma cadeira de blockchain no MBA, aplicações em blockchain, né? E ele me perguntou o seguinte, olha, mas a blockchain é um livro aberto, ele aceita qualquer coisa. Você pode escrever uma mentira na blockchain, uma coisa que não é verdade, né? Mas você concorda que essa aplicação de contrato inteligente, como é um mecanismo de consenso com validação cruzada, não é só tecnologia, tem uma estrutura de incentivo para os atores se comportarem bem? Sem dúvida. Concorda que se você faz uma medição e você pode ser auditado pelo CEO da sua empresa em qualquer momento, no futuro, inclusive, você vai andar na linha, né? Então, o primeiro impacto a nível de resultado é a eliminação completa de qualquer troca de favores, corrupção a nível de dados e qualquer eliminação de qualquer subjetividade do processo. O segundo resultado é que isso, igual a gente comentou, fica pronto para uma plataforma tecnológica que está pronta para vários saltos, né? Um deles é a stablecoin, para automatização de pagamentos. E uma outra coisa que já foi falado por essa parceira de negócio aí da RH Magnesita, esse cliente, é que a intenção é automatizar o fluxo de entradas de informações com a IoT. Então, imagina uma computabilização na produção que ele é completamente autônomo do início ao fim. E já calcula autonomamente, já recebe dados autonomamente, já paga autonomamente, só precisa de pessoas nas duas empresas para validarem, para falar assim, não, eu concordo com essas informações. E isso não só tira o homem da linha do fogo, né, que é a expressão que eles usam na indústria siderúrgica, mas isso tira a possibilidade de erro humano. É um outro resultado disso. Então, diminuição de fraudes, diminuição de erro humano, a resolução de problemas fica muito mais curta e barata, tá? E esses são todos os resultados esperados. Para a gente sentir isso na pele, Edu, a gente vai precisar que aconteça um grande problema enquanto o sistema estiver rodando, né? Esperamos todos que não aconteça, óbvio, mas quando a tecnologia brilha, é quando ela resolve essas coisas que os processos tradicionais não têm se provado capazes de resolver da melhor forma, né? Perfeito. Então, assim, a gente está nessa fase de fim de desenvolvimento, a gente já tem uma solução completamente funcional e agora a gente vai entrar na fase de implementação. Nos primeiros meses, qual que é a ideia? A planilha de Excel vai continuar lado a lado do contrato inteligente. E, assim, é igual antigamente ninguém entrava no avião, né? Porque o avião era uma coisa de louco. Daqui a alguns anos, ninguém vai entrar num avião que tenha piloto, porque vai ser dirigido por inteligência artificial e a taxa de erro vai ser muito menor, né?
Perfeito. Então, assim, quando as instituições pegarem confiança ali com um contrato inteligente, que pode durar 3, 4, 6 meses, um ano, vai ser só aquilo, operando no futuro. Esse é o nosso sonho, a nossa perspectiva, né? Uhum. Então, eu acho que assim vai gerar uma economia de trabalho, uma transformação digital, diminuição de erro, diminuição de fraude, melhoramento da relação entre os atores ali, porque o estresse diminui muito, né? E qual que é o prazo de vocês, de vocês estão terminando de desenvolver, vão colocar para implementar? Só por curiosidade, quanto tempo que isso vai ficar implementando até que está rodando 100%? Não, por nós, a gente, a nível de criptonomia, a gente já consegue fazer a entrega 100%. É simplesmente alocar servidor agora e botar para correr. Não tem muita amarra, não. Perfeito, que animal. Por parte das empresas, a gente deseja, e o nosso cliente também está com bastante sede. A gente teve uma última reunião umas 2 semanas, e foi tem um pouco mais de tempo. E foi uma reunião muito interessante que era para apresentar essa segunda onda da descentralização, só para pegar um de acordo com as pessoas. O Antônio chegou para a gente e falou, olha, fiz isso aqui, o resultado está sendo esse. A interface do sistema é essa, os gráficos estão aqui, nessa posição, essas cores, as contas aqui, olha, eu chequei as contas todas com as planilhas, está dando certo. É isso mesmo que vocês querem? O objetivo da reunião era esse, entender se estava no rumo certo. E o nosso cliente falou assim, não, é isso mesmo, já está funcionando agora, já queria botar o negócio para funcionar ali no final da reunião. E lá naquela reunião lá, a parte do cálculo financeiro ainda não estava pronta. Eles gostaram tanto da ideia que eles já achavam que o negócio já está pronto para funcionar já. Hoje, ele já está pronto para funcionar. Só que essa apresentação da parte financeira, por questões de agenda, vai ser feita de 23 ou 26, não sei, desse mês. Mas da parte lógica já está disponível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Pessoal, só lembrando que tiver pergunta, tá? Tá chegando no fim, então manda aí. Mas eu queria fazer uma pergunta meio advogado do diabo, assim, pensando nas próximas fases, como é que faz esse negócio crescer. O Antônio, que é o especialista, se me corrija se eu estiver errado. Mas até onde eu sei, blockchain tem uma dificuldade de escala. Ele é lento, ele é devagar em alguns pontos. Como é que vocês vão fazer para escalar esse negócio? A ideia é ter uma blockchain para todos os clientes, uma blockchain por cliente. Isso já passou na cabeça de vocês? Como é que vocês estão pensando assim? Eu sei que ainda falta implementar, eu estou colocando a carroça na frente do boi. Mas o que é o próximo passo? E tendo em vista essa dificuldade da tecnologia em si de ser, entre aspas, pesada. Olha, eu vou invocar aqui um comentário muito feliz. Não fica bravo comigo, hein, cara? Sei que você gosta da blockchain, mas calma. Não, 100%. É um comentário do meu sócio que ele tem uma frase muito feliz em relação a isso. Né? Porque existe mesmo um problema de escalabilidade, certo? A blockchain não é um protocolo que vai assumir o motor de pagamentos da Visa amanhã, entendeu? Porque uma coisa são 40 mil transações por segundo, outra coisa é o que uma blockchain processa. Isso é um fato, tá bom? Mas também isso é relativo, porque para 99% das aplicações corporativas, o throughput ali de transações de uma blockchain dá e sobra sem nenhuma preocupação. Então, a gente não tem preocupação de escalabilidade, por exemplo, nesse mecanismo de consenso com a blockchain que nós implementamos. E para te responder, não foi uma blockchain privada, tá? Apesar de entender, eu não sou aquele ideólogo purista que não vê valor nenhum nas blockchains privadas, mas a gente prefere, por várias razões, usar blockchains públicas nos projetos, e esse projeto ele é implementado na blockchain do Ethereum. Então, perfeito. Só pegando um negocinho que você falou, assim, falou que na vida corporativa, em relação às empresas, a blockchain consegue segurar. Se a gente estivesse fazendo isso para um B2C, estou viajando, tá? Mas imagina um Uber que não tem o Uber, é só você fecha lá o negócio. Seria possível usar contrato inteligente para isso ou ia dar um puta trabalho? Cara, assim, se você continuar me perguntando, a gente fica aqui a noite inteira, porque tem as minhas histórias, sabe? Em 2013, cara, eu fui no primeiro congresso mundial de blockchain. Foi lá na Times Square, em Nova York. E eu sentei de um lado, cara, que ele é o CEO da Arcade City, que é a Uber... que é o Uber sem o Uber.
E assim, quando o cara me falou aquilo, cara, assim, eu já fui cético, tá? Eu não sou esse apaixonado hoje em dia do nada, não. Eu fui cético durante muitos anos. Eu, assim, como eu te disse, era economista tradicional, escrevia plano de desenvolvimento econômico e vim para essa área de inovação. Mas esse cara que estava sentado do meu lado, que eu não entendi por que ele criaria uma Uber descentralizada, ele fez justamente isso, né? E assim, funciona também na blockchain de Ethereum, se eu não me engano. Até para esse tipo de aplicação B2C funciona bem. É claro que tem inovações que estão surgindo, a Lightning Network, que é uma falou dela semana passada. Que se propõe, o pessoal já deve ter comentado, a nível de throughput, de transações, escalabilidade e tal. Não foi testada, isso também a gente não sabe se vai, de fato, aguentar o chão de fábrica, sabe, para todas as aplicações, então não adianta a gente se iludir com isso, mas a tecnologia, cara, nos surpreende, né? E as coisas evoluem rápido. Então, eu acho que em poucos anos nós teremos algum protocolo descentralizado com o nível de transações de uma Mastercard, de um processador de pagamentos global. Inclusive, essas empresas vão utilizar isso. É a tendência, né? Mundial. Perfeito. Muito legal. Senhores, a gente acho que falou de todos os pontos, o que era a dor, como é que foi para vender interno, como é que foi a solução, quais são os resultados atingidos. Vocês vão botar para rodar aí muito em breve. Acho que a gente pode, daqui a um tempinho, até o fim do ano, fazer um outro papo desse, chamar vocês aí para contar o que rolou, se o negócio funcionou, se não funcionou, como é que está tudo. Do nosso lado aqui, eu só tenho a agradecer demais. A nossa ideia, acho que apresentar o caso do case de vocês hoje era exatamente como é que a gente ia pensar em fazer o conteúdo desse mês. A gente falou do Blockchain 101, falou sobre cripto e queria trazer um case real para o negócio. Lembrando para o pessoal que está aqui, que nas próximas 2 semanas a gente vai continuar falando disso, a gente vai ter mais um evento mostrando alguns cases, e na última semana desse mês a gente vai ter um mini workshop, até com o pessoal amigo dos meninos aí lá do Blockchain BH, para tentar mais a fundo entender como é que você pode realmente usar contratos inteligentes na tua empresa, como é que você consegue fazer uma tokenização. Mas sim, pensando aqui do lado de vocês, pessoal, só tenho a agradecer demais. Vocês tenham aí o tempinho que vocês quiserem para dar uma boa noite. Então, eu passo a bola para vocês e em nome da LM, em nome do Hubble, em nome dos empreendedores que a gente ajuda, foi um prazerzaço conversar e até o fim do ano a gente faz outra para saber se esse negócio funcionou mesmo. Nós que agradecemos, cara. Querem dar uma mensagenzinha final aí? Dá um tchau? Nós que agradecemos o convite e assim, eu não sei aqui, né, a composição da plateia, de onde são, mas se alguém de vocês estiver pensando em aplicar alguma solução em blockchain na sua companhia, uma das coisas que fez a gente aplicar, a gente já tinha um problema que seria resolvível por blockchain. Perfeito. Nós somos líderes globais no mercado, então isso é relevante porque quando você é líder global, você não tem que ganhar de ninguém, mas você tem que se proteger de todo mundo, porque está todo mundo querendo tomar seu lugar. E nesse aspecto de se proteger todo mundo, eu lembro que uma das conversas que teve lá dentro da empresa, onde foi decidida ir adiante com o projeto, a fala do diretor foi assim, olha, e além do mais é o seguinte, se a gente não fizer isso, daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vem um chinês lá com um negócio desse pronto e vem e engole a gente. E é verdade. De fato, não é fácil no Brasil você achar alguém que tenha capacidade de desenvolver blockchain. Só que, não se enganem, as empresas não precisam de alguém no Brasil para implementar blockchain. Não precisa. Existem muitos desenvolvedores bastante competentes nos Estados Unidos, na Índia e na China, e essas pessoas falam inglês fluente, têm capacidade, condições de deslocamento global para vir aqui no Brasil, conhecer uma operação, de seja lá qual for o seu negócio, e desenvolver uma solução para você. Tem. Eu acho que hoje, eu estou muito envolvido assim, em assuntos de indústria 4.0, eu vejo que implementação em blockchain, se você tem um problema que é resolvível por esse tipo de tecnologia, resolva, porque senão um concorrente seu vai resolver e vai tomar o seu lugar. Boa. Muito obrigado, Ícaro. Antônio, você, Carlos, boa noite. Pessoal, eu queria complementar o que o Ícaro falou aí.
que um dos fatores bons, né, para a gente implementar blockchain nas organizações, e o que facilitou muito a RH Magnesita implementar foi que ela tem essa hegemonia de mercado. Porque quando você cria uma rede, o que garante que você vai usar, que as pessoas vão usar a sua rede, né? E a hegemonia ajuda muito, né? Se você já é líder do mercado, a ter adeptos aí na sua rede. Eu queria falar sobre a criptonomia um pouco. É uma empresa que tem grandes cases aqui no Brasil, no setor financeiro, indústria, todos relacionados com blockchain. E, além de mecanismos de consenso, né, nós trabalhamos com contratos inteligentes em geral, plataformas de negociação de ativos em geral, tokenização de ativos, registro de informações sensíveis e documentação na blockchain. E também, numa próxima oportunidade, talvez, a gente comenta de uma stablecoin, que é a BRLT, a primeira stablecoin brasileira, né? Que está sendo reanimada aí e com foco no mercado corporativo para a gente abastecer contratos inteligentes, sabe? Diferente de outras stablecoins que tem foco de negociação em corretoras, a gente quer atender essa demanda de empresas como a RH Magnesita e outras empresas que podem utilizar contratos inteligentes para automatizar N coisas, né? Perfeito. E estamos à disposição também para fazer negócios com qualquer outra empresa que tenha interesse nessa tecnologia. Perfeito, senhores. Muitíssimo obrigado, Antônio. Prazerzaço, cara. Ícaro mesmo. Foi um prazer receber vocês. Sentem-se convidados para tudo que a gente faz. Se disponibilizar aí mais de uma hora do dia de vocês. Ainda mais todas as vezes que a gente ligou para encher o saco. Então, assim, prazerzaço. Foi muito legal. Muito obrigado pelo tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Lembrando, semana que vem a gente continua. Tem mais 2 ainda sobre blockchain. Quem gosta do assunto, tem mais 15 na semana que vem. Na próxima a gente vai fazer algo mais mão na massa, mais workshop. Senhores, estão super convidados para participar. E é isso. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigado.